especial para você. Eu não sei como foi o seu dia. Talvez não foi um dia difícil, um dia de provação, um dia de lutas. Mas eu quero dizer para você que a tua luta não é maior do que o teu Deus. O teu Deus é muito maior do que o teu problema. E Ele tem um milagre, uma nova história para você aqui nessa noite. São aqueles que creem no poder de Deus. São aqueles que creem que Deus irá mudar a tua história. Abra a boca e não rachada de glória do estrondo. O tema dessa noite é a noite de vitória. O tema dessa noite que posso tomar posse do melhor de Deus. Tomarei posse do melhor de Deus na tua vida. O primeiro é a cura da alma, o bálsamo. Eu estava orando, perguntando ao Senhor qual mensagem o Senhor quer que eu ministre no teu povo nessa noite. Eu disse, Espírito Santo, eu preciso de estar pregando essa noite. Qual é a mensagem que eu irei falar? O Espírito Santo me falava no profundo do meu coração de algumas doenças na vida espiritual que tem levado à morte espiritual. Deus, Ele não está preocupado com o teu corpo físico. Deus não está preocupado com a marca de roupa que você tem usado. Deus não está preocupado com o perfume que você está usando, se é importado ou não. Deus não está preocupado com a tua conta bancária, se tem milhões lá ou não. Deus não está preocupado com o carro que você está andando. Ele não está preocupado também com o português que você tem falado. Ele está preocupado com a tua alma. Ele está preocupado com a tua vida espiritual. Porque quando morre o crente espiritualmente, que ele perde o desejo de servir a Deus, que ele morre espiritualmente, o inferno faz festa. Porque crente morto não dá glória a Deus. Crente morto não fala línguas estranhas. Crente morto não profetiza. Crente morto não busca a presença de Deus. Crente morto não tem desejo de avivamento. Ele conforma que a vida que ele está levando, uma vida fracassada, uma vida de derrota. Crente morto, ele é movido pelo homem colocado na posição como quer. Crente morto, ele anda segundo o conselho do ímpio. Ele tem prazer de sentar na roda do escarnecedor. Ele tem prazer de levar para dentro da tua casa programa de trevas. Ele tem prazer de conversar conversação de trevas. Ele tem prazer de estar vivendo no meio das trevas e levando algo de treva para dentro do teu corpo. Mas o crente vive é diferente. O crente vive não conforma com a vida vazia. Ele está sempre buscando a presença de Deus. Eu alegro muito meu coração nessa noite de saber que eu estou pregando para pentecostal, de saber que eu estou pregando para adorador, de saber que eu estou pregando para crente vivo, que tem prazer de adorar o nome de Deus, que tem prazer de buscar a presença de Deus. Aonde está o verdadeiro adorador de Jeová? Abra a boca e dá glória de glória do Senhor, aleluia. O crente vive é movido pelo Espírito Santo. Ele é colocado na posição que Deus quer. Ele é colocado na posição de adorador. Ele é colocado na posição de profeta. E onde tem profeta de Deus tem multiplicação. Onde tem profeta de Deus tem prosperidade. Onde tem profeta de Deus tem batismo do Espírito Santo. Onde tem profeta de Deus tem cura. Onde tem profeta de Deus tem alegria. E nessa noite estou pregando uma profeta. Estou pregando uma fácil. Estou pregando uma profeta de Jeová. Nessa noite estou pregando para fácil. E se nessa noite vem encontrar aqui entre nós, faz o que tiver estragado. O oleiro está nesse lugar. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite que você vai transbordar na presença de Deus. Aleluia. Só aquele que está sentindo a glória de Deus, só aquele que está sentindo o poder de Deus, abra a boca e dá um prado de glória abençoado pela luz. A primeira doença que Deus me chama a atenção, o Espírito Santo colocou no meu coração para estar falando nessa noite. A primeira doença chama-se anemia. Eu não estou dizendo anemia no corpo
que estou dizendo no corpo espiritual. A primeira coisa que a anemia produz, fraqueza. Tem crente que está vivendo anêmico, está fraco espiritualmente. Não tem força para orar. Não tem força para consagrar. Não tem força para trabalhar na obra de Deus. Está fraco. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, não porque dormem. Tem pessoa que está anêmico espiritualmente, está fraco. Deus nessa noite irá curar de anemia espiritual. Deus nessa noite irá fazer um transplante. Deus nessa noite irá encher você com o sangue do Cordeiro, o sangue do poder de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Que é o Jesus poderoso. Que é o Jesus Nazareno. E Ele está aqui nesse lugar. E Ele vai te fortalecer. Aleluia. A pessoa que está anêmica, ele quer só dormir. Tem muito crente que está dormindo, está brincando. Xarabacandarabana. E eu não posso estar brincando. A Bíblia fala da palavra das 10 virgens. A Bíblia fala de 5 prudentes e 5 loucas. A Bíblia fala que 5 dormiram e deixou o azeite acabar, o sol acabou. E naquele grande dia que Jesus chegou, as 5 prudentes tinham azeite com sobra. As 5 prudentes estavam preparadas para entrar e festar com o mestre. E eu quero dizer para os senhores e senhoras que aquele grande dia, o dia do arrebatamento, se eu estiver dormindo, se eu estiver brincando, eu irei ficar. Eu não vou participar da festa que eu vou ter. Deus está te dando uma palavra de despertamento nessa noite. Deus está te dando uma palavra de despertamento. Porque eis que vem sem demora o Cordeiro encontrar com o povo preparado. Guarda o que tem, vamos perder a tua palavra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O dia da colheita está chegando. O dia da separação do joio do trigo está chegando. O Senhor vai levar aquele que está preparado. Somente aquele que está preparado. Somente aquele que está forte. Que irá entrar no céu de glória e tomar posse das bênçãos de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos. Está próximo a vinda de Cristo. Nós precisamos de ter a vida de vigilância. Não precisamos estar preparados para encontrar com Cristo. Porque todo dia o inimigo vai levantar um obstáculo, vai tentar impedir nós chegar no céu. Todo dia vai ter muralha que vai levantar para tentar impedir o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus. Mas como profeta de Jeová, eu estou aqui nessa noite para profetizar a tua vida. Que todas as muralhas vão cair do chão, todo obstáculo vai cair, e você vai ter um encontro verdadeiro com Cristo, e você vai sentir o poder de Deus, e você vai sentir a glória de Deus, e você vai sentir o retorno de Deus, porque Deus está aqui. Continua adora, o nome deste Deus continua adorando. Deus está presente nesse lugar. Terceiro, a pessoa que está anêmico, ele perde o ânimo de servir a Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite: